A Encruzilhada das Almas, segunda temporada, capítulo 38. O dia amanheceu nublado na sexta-feira, véspera do casamento. Maria Belina Cátria olhava furiosa para o céu escuro que pairava diante da praça. Que inferno! Essa montanha maldita faz o sol mais bonito do mundo! Basta acontecer um casamento importante, o meu casamento, e o tempo vira e o céu desaba. O pai, Cipriano, dormitava no balcão de seu escritório, acima da loja. Ouvia de longe os resmungos de sua filha e novamente fechava os olhos. Errara em sua criação, pensava. Fora um crápula com Leopoldo e passara a mão na cabeça de Maria Belina. Depois da cesta, deitou-se na rede do quintal, com um cigarro de palha dançando no beiço. Leocátria vinha chegando com seus passos pesados e ágeis. Era maior que o pai, quase 20 centímetros. Passava dos 2 metros de altura e era largo como um guarda-roupas. Sentou-se ao lado de Cipriano e acendeu um cigarro também. E ficaram olhando para o céu. Por que me amarrou aquela vez na cachoeira? Faz tanto tempo, respondeu o pai. Eu poderia ter morrido. Maria Raquel disse que você não iria morrer. Mas iria ser apenas salvo pelo homem que iria te batizar. Eu não entendo. Você não conseguiu sair de lá sozinho, não foi? Agora que o senhor está dizendo... Sim, é claro, eu fui salvo. Acho que era o homem da meia-noite. Então deu tudo certo, suspirou o pai. Quem é ele? O homem da meia-noite? É um dos nossos antepassados, filho do Valentim Cátria. Valentim não teve apenas um filho homem? O tataravô Cipriano I? Dizem que houve um filho antes. Chegou com a família aqui na cidade. Chamava-se Pedro Paulo Cátria. Foi morar nas montanhas ainda criança. Se for contar todo esse tempo, ele deve ter uns 130 anos, surpreendeu-se Leocátria. De fato, Maria Raquel, nas suas visitas espirituais que fez a mim, disse que você precisava passar pela quase morte debaixo d'água. Diz que você precisava perder o medo da água, que sua vida dependeria disso, que quando o arauto chegasse na sua vida, iria precisar saber nadar. Ele já chegou? Não. Bom, de toda forma, você foi batizado pelo homem da meia-noite. É um cavaleiro também. Leocátria riu gostosamente. Deu mais um trago e voltou-se para o pai. Sabe de uma coisa? Eu te perdoo, meu velho. Cavaleiro. Eu não acredito em nada disso de tumanismo, cavaleiros. Isso é uma bobagem tamanha. O céu continuava obscuro e a noite se fez ainda mais trevosa. Emiliano João Ponciato caminhava em seu quarto tomado pela angústia. Ao canto do recinto, repousava de forma eterna o quadro de Mariana Rezende. Olhava para ela e sua angústia aumentava. Será que tomara a decisão correta? Mal percebeu sua irmã na porta o observando. Está em dúvidas, meu irmão? É uma decisão importante, suspirou sentando-se à cama. Deveras? Que pensa em fazer com a Mariana? O que há de se fazer? Ela está morta. Mas o amor vive. Ele é a peça mais importante. E que amor sobrevive sozinho? Você vai se surpreender quando souber que esses são os que mais duram. O olhar de Juliana estava diferente. Cada vez que Emiliano conversava com a irmã, tinha a impressão de que ela era mais sábia. Tinha adquirido com a brisa da montanha uma placidez madura. Sorria diante das dificuldades com a calma de quem sabe que à providência tudo confia. Sequer esboçara a contragosto quando ficou sabendo da aposta que seu tresloucado irmão fizera sobre seu futuro. Apenas achou graça e confiou. Tinha certa simpatia quando olhava para Gastão Vieira e sentia-se amada por ele.
talvez aceitasse sentar-se ao seu lado na igreja. O casamento seria lindo, mas tinha um pressentimento de que algo muito estranho iria acontecer. Certa noite, na última semana, voltando ao seu quarto do banheiro, passou pelo quarto de Emiliano e percebeu uma profunda luz por baixo da porta. Pensou ter sido uma vela esquecida pelo irmão. Essas coisas ainda aconteciam mesmo na entrada da década de 70 e podiam ser perigosas. Resolveu abrir a porta para apagar a vela e quando entrou no aposento, tudo estava às penumbras. Somente seu irmão dormindo como uma pedra. No sábado pela manhã, Emiliano fora acordado por Pierre Perrault, que pulava exasperado em sua cama. Sua face lívida era de quem tivesse visto uma alma penada, com um misto de ter presenciado a um deus. Estava sujo e, pelo jeito, não se banhava também desde sua partida. Seus olhos muito azuis pareciam cintilar diante de todo o ouro que tivera contato nas últimas horas. Andou muito de um lado para o outro do quarto. Parou próximo ao oratório de Mariana. Segurou em suas abas de madeira pesada, meio que se apoiando para não cair. Quando começou a rir e depois a gargalhar, e estava evidentemente fora do seu estado normal, e isso fez Emiliano levantar-se rapidamente, diante do amigo em profundo êxtase. Achou a gruta? Hein? Diga, Pierre. Ei, quem é essa moça? Perguntou, cobrindo-se rapidamente, já que estava apenas de cueca diante de Maribel Martins, a pesquisadora que ingressara junto de Pierre nas montanhas. Ela também estava suja e cansada, com alguns ferimentos superficiais nos braços, mas aparentemente se portava mais lúcida que o companheiro, que continuava a gesticular, falando sozinho. Estava alucinado. Desculpa entrar assim, adiantou-se Maribel, segurando Pierre pelos ombros. Eu vou levar nosso amigo para a sala enquanto você se veste. Minutos depois, já mais calmos, Perrault teve a oportunidade de descrever como tivera sido a expedição. As palavras lhe saíam numa estupenda velocidade. Em alguns momentos, Emiliano João Ponciato simplesmente precisava pedir que o amigo repetisse tudo, desde o começo da frase. Estivemos, Emiliano, por 3 dias, nos aprofundando pelas montanhas, repetiu em tom desbravador. A princípio, lidamos com as árvores retorcidas da montanha, além dos espinhos que insistiam em nos travar o caminho. Subimos seguindo o leito do Rio das Almas, serpenteando as colinas verdes. Mas você sabe, e eu também sei, que depois da Cachoeira da Meia-Noite já não dá mais para seguir por ali, porque as rochas são altas como um prédio, travando a passagem. Sabe-se lá como meu tio Bernardo conseguiu transpor esse primeiro obstáculo. Mas seria apenas o primeiro de muitos outros. Acampamos na primeira noite na Pedra do Caramujo. Pelas nossas contas, o primeiro dia tínhamos ultrapassado apenas 14 quilômetros de montanha acima. E definitivamente não era aquele caminho que Emiliano Ponciato primeiro e Belarmino Perrault usavam há 40 anos, há 140 anos, meu amigo. Eles deveriam ter algum tipo de atalho, porque eles iam e vinham todo dia. Parece que ficou mais longe. De toda forma, dormimos muito mal. Há um peso naquele ar da montanha, um sentimento de que tudo vai acabar e que você está no lugar errado e vai pagar por isso. Usamos os equipamentos de escalada trazidos pela Maribel da universidade. Iniciamos a subida entre as pedras e nesse ponto eu achei que eu ia cair lá de cima, meu amigo. Foi um paredão de pelo menos uns 30 metros. E acima dele outra montanha se iniciava, dobrando de direção a cada 1,5 km. Parecia uma serpente de rocha. Preparamos nosso almoço e seguimos adiante tentando aproveitar ao máximo a luz do sol. E foi quando nos deparamos com o rio. O Rio das Almas? Completou Emiliano. Não, absolutamente não. Era outro. Ele corria para o outro lado. Ele corria sentido Pouso Azul. Estranho.
Nunca ninguém ter falado nesse rio? Nem nos autos de nossos antepassados, em seus diários de navegação, não havia qualquer menção a outra corredeira? Pois bem, e como você pode bem imaginar, não havia outra forma de continuar a travessia sem transpassar o rio, que era mais tempestuoso que o das almas. Procuramos uma margem mais estreita por um tempo, sem sucesso. Era um vagalhão mesmo. Amarramos nossas coisas nas mochilas, tiramos o máximo de roupas que podíamos e partimos para aquele monstro de águas turvas. Maribel conseguiu atravessar, pois ia na frente com as bagagens que boiavam. Eu fiquei para trás. E vou te dizer, algo deu errado. Eu não conseguia de modo algum transpor a primeira parte do rio, que tinha uma enorme pedra no meio. Senti que não iria conseguir e comecei a gritar em desespero. Eu acho que isso não ajudou muito e eu fui levado pela correnteza. Olha, Emiliano, eu não sei bem diferenciar o que realmente eu vi debaixo daquelas águas. O que foi sonho ou apenas um delírio? O que eu sei é que lá embaixo, no meio da água, meu tio estava lá. Quem? O professor Bernardo? O próprio. E eu vi. Estava lá com seu violino tocando debaixo d'água. E ele queria conversar. Logo nesse lapso de consciência, eu estava com ele na cápsula temporal no elevador. E eu vi o público na praça se despedindo. E depois eu vi a chuva. E foi estranho porque eu podia me ver ali, com 15 anos, sentado olhando para nós. A porta do elevador fechou e logo um raio nos atingiu. E foi algo violento, como um soco no rosto ou uma batida de carro. Eu senti o elevador subir numa velocidade insuportável e logo desceu, raivoso também, como um impacto severo. Pum! A porta se abriu. O meu tio saiu e havia um homem. Eu acredito ter sido o Emiliano I, o fundador de Encruzilhada, porque ele estava sujo e ferido e o seu cavalo embaixo da pedra do navio estava quase morto. Meu tio sorriu bastante. Finalmente se deu conta que ele era a alma que ele mesmo sempre refutou em sala de aula, dizendo que a história havia sido escrita por conta de um delírio do fundador, quando na verdade ele mesmo viria a ser a alma que descera do céu para lhe instruir a edificar a colônia em cima da montanha. Chegou até mesmo a citar algumas frases da professora Gerúndia. Isso é estranho, continuou Emiliano, tentando lavar seu rosto enquanto ouvia. Foi bem estranho mesmo. Bom, logo ele voltou e a portinhola fechou de novo, para subir num raio. E quando estava descendo, eu tive a impressão de ter visto toda a história da nossa cidade passar como se fosse um filme. Tudo numa velocidade inimaginável. Passamos por nosso tempo, vimos a gente criança, jovem, adulto, e quando estávamos partindo para o futuro, eu senti algo me puxando de volta, sugando a minha alma. Era Maribel, fazendo-me respiração boca a boca. Continuamos a caçada pela Câmara Dourada. Atravessamos a cordilheira, dessa vez sentido noroeste, e definitivamente não usamos o mesmo caminho que os nossos antepassados. Mas a caverna estava lá, meu irmão. Evidentemente com a sua entrada camuflada. Mas um relato de Emiliano I nos seus diários nos fez achá-la. Ela realmente era como descrito nos livros dos nossos antepassados. Muita coisa que definitivamente essa cidade não pode saber de jeito nenhum. Eles não dormiriam nunca mais. E o que havia de tão especial? As paredes continham pinturas ancestrais, interferiu Maribel, a pesquisadora. Eu tenho certeza, certa experiência com essas narrativas rupestres e, embora nunca tenha visto nada parecido com esses desenhos. E o que eles significavam? Bom, conforme íamos descendo pelos caminhos, a história era contada nas paredes. Era um povo que vivia aqui na montanha, e ele era regido por cavaleiros.
Estes reportavam a um líder supremo, um ser, uma entidade, e ao que parecia esse líder era bem amado e festejado. Existem diversas pinturas retratando festas de luz. Festas de luz? Foi o que eu disse. Esses cavaleiros se manifestavam pela luz, disse Maribel. É a luminescência, explicou Pierre. Aprendemos isso na escola com as aulas sobre São Tereso, quando curou a menina dos Cátria. E o que ocorreu depois? Esses seres de Tumã, como depois Pierre me instruiu, viviam na montanha, em torno da pedra do navio, aqui mesmo na praça. Na época dessas pinturas, por volta do 1º milênio ainda. Conforme fomos descendo, a evolução desses povos foi crescendo, a ponto de obterem, por conta de sua profunda harmonia, muita riqueza e saúde. Ostentavam todo o ouro em suas vestes e já não mais morriam como a morte que conhecemos. Isso perdurou até aproximadamente o que conhecemos como a virada do 1º milênio. Foi quando a montanha começou a receber os primeiros ataques dos seres de Meia. Subiram a montanha numa luta que durou anos. Equilibraram-se entre a vida e a morte, a evolução e a destruição, os cavaleiros de Tumã e os arautos de Meia, até que um ser colocou fim a tudo isso. Granori, murmurou Emiliano. Granori, continuou Pierre. Parece que esse foi o fim das pinturas, concluiu Maribel, observando a praça pela janela. As visões que você teve, Pierre, diziam que o seu tio esteve no século XIX, com o meu tataravô Emiliano Ponciato I. Foi o que eu disse. E de lá foram para o futuro e não pelo passado. É o que eu vi. Bom, se o seu tio viu o Granori no futuro, essa cidade está condenada. Igual aconteceu no 1º milênio, lamentou Emiliano João. Isso eu não posso afirmar, Emi. A Maribel me acordou antes de chegarmos com a cápsula temporal lá. Se eu não tivesse feito isso, você estaria morto naquelas águas do rio, resmungou Maribel. Eu não estou sendo mal agradecido, não, suspirou Pierre ao segurar a sua mão. Havia amor em seu olhar, e Emiliano João Ponciato imediatamente sentiu isso. Lamentou-se por não sentir o mesmo ao olhar para Belina. Às vezes, não pagamos o que nos devemos, pensou ao deixar os amigos em frente de casa. Antes de partir, ainda perguntou: encontrou o que procurava, enfim? Pierre entendeu sua pergunta, mas ficou pensativo. Olhou para Maribel, segurou novamente sua mão e sorriu. Eu encontrei, meu amigo. Eu encontrei mais do que eu procurava. Quanto às riquezas que lá existem, ainda estou disposto a dividir contigo, conforme combinado. Não, Pierre. Não é justo, Perrault. Minha família já desagradou demais a sua. Digamos que é uma reparação histórica. Pode ficar com a gruta. Nós vivemos bem com as fazendas que administramos. Monique vem se destacando na condução dos alimentos que são provenientes das nossas criações. Logo seremos um dos maiores produtores de laticínio da região. Tudo melhorou quando meu pai sumiu dessa cidade. Há algum tempo tive uma conversa muito inspiradora com o Tonho Tereso, um amigo que fiz nos Homens Negros. Ele falou muito sobre o que a montanha quer da gente. Eu passei muito tempo pensando nisso, meu amigo. Definitivamente eu não quero conhecer a Câmara Dourada. E espero que você tenha sabedoria para saber o que fazer com ela. Pode ter certeza que eu vou me empenhar em transformar essa cidade num lugar melhor, disse Perrault. Mas, já que falou no teu pai, se me permite dizer, meu amigo, o seu futuro estará em breve nas minhas mãos. O futuro de Severino. Meu tio, nos sonhos que tive no fundo do rio, contou-me outro segredo, guardado às 7 chaves pelo seu pai. E quando for o tempo certo, eu vou devolver toda a maldade que ele imprimiu à minha família e a toda essa cidade. Quanto a nós,
disse Emiliano. Eu e minhas irmãs decidimos que não temos mais pai, principalmente depois da sua ação no sulto de dança. E torça para encontrá-lo antes de mim, pois se eu o ver, você ficará sem sua vingança, sentenciou Emiliano com um brilho estranho no olhar. Mas não é hora de falar sobre essas coisas, não? Disse Perrault, mudando de assunto. É o seu dia. O dia especial onde Emiliano João Ponciato vai deixar o mundo dos solteiros para se tornar um homem casado. Acha que eu esqueci? Ora, Perrault. Olhe, continuou Pierre, buscando no bolso do casaco. Não poderia deixar de lhe trazer algo. Um presente do teu melhor amigo. Veja, era uma pedra belíssima. Um diamante em seu estado bruto, raro em sua magnificência, com a aparência rosada que imediatamente deixou Emiliano perturbado. Notando a falta de palavras do amigo, Pierre perguntou: Você tá bem, cara? Demorou alguns instantes para Emiliano responder. Sim, claro. É que é estranho, Pierre, mas eu já vi essa pedra. Ora, como? Se eu acabei de tirar ela da parede da Câmara Dourada? Eu acredito nisso, amigo. Embora não devesse crer. Veja como as minhas mãos estão tremendo, olhe. Agora sou eu que não estou entendendo mais nada. Me explica. Eu venho sonhando noites seguidas com essa pedra. E no sonho eu presenteava a mulher da minha vida com um anel feito dessa pedra. Olha só, disse sorrindo Pierre Perrault. Pelo jeito a dona Maria Belina Catra está com sorte, pois logo logo essa maravilha da natureza vai resplandecer em seu dedo. Pois isso que eu achei estranho, cara. Continuou Emiliano em tom espantado. Não era Maria Belina nos sonhos. Ora, e quem mais podia ser? O quadro. Capítulo 39. Os sons da montanha começaram a assoviar nas janelas das construções, denunciando que logo mais iria a chuva da grossa. Os empregados corriam com os últimos detalhes e a decoração era vigiada de perto por Dolores Cátria, mãe de Maria Belina. Cipriano verificava se os comes e bebes estavam em ordem, e Léo Cátria usava sua força bruta para descer fardos e mais fardos de flores para a igreja. No solar dos Ponciatos, Emiliano fazia a última prova de seu elegante terno, até que lhe bateram à porta de seu quarto. Era Gastão Vieira, seu antigo e estimado amigo. Que bom que apareceu, comentou o noivo. Me ajude aqui com a minha gravata. Emiliano, eu não posso ir à cerimônia, disse o amigo mergulhado em angústia. Ora, e por que não poderia? Estranhou Emiliano. Veja, você pediu que eu entrasse com a sua irmã, a Juliana, na igreja. Eu não posso. E por que não? Você sabe, eu já expliquei minha situação. Que é apaixonado por ela? Fale baixo. Sim. E o que tem de mais? Eu sou apenas um ajudante de maquinista eu moro com os meus pais e tenho que ajudar a cuidar dos meus sobrinhos pequenos. Sequer tenho uma roupa. Emiliano deu um largo sorriso. Abraçou o amigo e continuou. Olhe só, Gastão. Sua roupa foi trazida do Rio de Janeiro. Desculpe por eu não ter avisado antes, mas os dias foram tão corridos. Veja, está aqui, ó. Você vai ficar um gentleman. Agora, me ajude a tirar esse paletó. Eu quero falar com a dona Dorinha antes do casamento. Já de roupas novas, olhando-se no espelho pela primeira vez, Gastão se sentiu forte o bastante. Eu quero entrar com a Juliana na igreja. Eu estou preparado. Quanto aos seus sobrinhos, fica tranquilo, Gastão. Eu vou cuidar do futuro deles. Eu fico tão feliz de saber que eu tenho um amigo como você, suspirou Gastão arrumando a gravata. Ei, onde que você está indo? Está anoitecendo, Gastão. É o meu casamento. O nervosismo está tomando conta de mim, eu preciso dar uma volta. Emiliano João Ponciato deixou a praça
e se dirigiu para o antigo portal da cidade, a caminho da montanha. Pegou a trilha e foi subindo pela cachoeira. Passou por ela e continuou a trilha, até finalmente se encontrar na pedra que olha a cidade. Um antigo ponto de observação, de onde se tinha uma magnífica visão de 360 graus numa distância de até 100 quilômetros. Dali viu os últimos resquícios alaranjados do sol irem embora, promovendo uma pintura divina. Do outro lado, nuvens negras vinham subindo a montanha, prenunciando uma daquelas tempestades que lavam a alma. Emiliano sorriu, pensando na irritação de sua noiva ao saber que vinha chuva por aí. Nem tudo é perfeito, pensou. Olhe só, todo esse mundo. É a coisa mais linda. Parece uma pintura, um sonho. A Encruzilhada das Almas é linda. Sentiu-se feliz, não por sua decisão de se casar, mas por saber que era livre, livre do medo terrível que trazia no peito. Abriu a camisa para sentir a brisa forte da montanha. Fechou os olhos e lembrou-se de uma conversa muito importante que tivera com Tonho Terezo, meses antes, sobre como poderia ouvir as pedras da montanha. Era preciso estar em profunda conexão com a terra. Continuou de olhos fechados, sentindo o vento bater em seu peito. Abriu os braços e perguntou: "O que você tem a me dizer?" O vento começou a diminuir e foi parando e parou por completo. Ele era um cavaleiro de Tumã, era um escolhido, um filho da montanha, e sua palavra seria a ordem. Precisou prender a respiração para atingir o silêncio absoluto. A noite já se firmara, o canto dos pássaros cessou, e sequer se ouvia as águas descendo pelo rio. O silêncio era absoluto, somente o seu coração batendo, e tão somente ele. Começou a ouvir sussurros, muito baixos a princípio, gemidos, vozes. Eram as pedras. Elas falavam. Terezo tinha razão, mas não conseguia entender o que diziam. Oh, é claro. Seus pensamentos estavam atrapalhando o silêncio. Era preciso calar sua mente, encher o buraco dos seus pensamentos de terra, soterrá-los, findá-los no túmulo da alma. Demorou um tempo para se despir de toda a roupa de sua alma. Agora, vazia no vácuo de sua completa solidão, Emiliano finalmente conseguiu ouvir as pedras. E elas diziam: "Ela vem chegando. Ela vem chegando." De repente, tudo voltou ao mesmo tempo e Emiliano deu um salto para trás, caindo ao chão. Os pássaros voaram rapidamente de volta aos seus ninhos. Lá embaixo, o rio descia furiosamente e as gotas da chuva começaram a descer do céu. Ela vem chegando? Quem vem chegando? Perguntou Emiliano enquanto descia pelas pedras de volta à sua casa. Estavam em alvoroço diante do seu sumiço. Sua mãe, Arlete, permanecia parada em frente à casa muito preocupada. "Pensamos que você tinha fugido, Emiliano." "E por que pensariam isso?" disse o homem ao atravessar o corredor em direção à casa. "Eu não sei. Por medo?" Emiliano estancou, voltou-se para a mãe e disparou: "Nunca mais pense isso de mim, minha mãe." E do outro lado da praça, no casarão dos Cátria, um alvoroço semelhante ocorria. Maria Belina distribuía ferrões e ferroadas a todos que estavam por perto. Mandava e depois dava broncas por terem feito o que lhe fora ordenado. Gritava e gesticulava aos empregados que tentavam em vão acalmá-la. O pai se emocionava ao ver a filha tão linda. A mãe tentava entrar no vestido encomendado, pois ganhara alguns quilos desde que fizera a medição. E isso duplicava as agressões aos empregados domésticos da casa.
Leocátria fumava no quintal pensando na noite passada, que tivera escondido ao lado de Monique Ponciato. Encontraram um remanso na casa de Pierre durante todos esses dias em que o dono estivera em expedição pela montanha. Dormiram juntos todas as noites e já se encontravam completamente loucos um pelo outro. O que faremos? Questionava o gigante com a moça em seus braços. Eu não sei, meu amor. A vida é injusta. De toda forma, eu tô contigo para o que decidir. Eu não acho certo. E nem sempre o amor se escreve corretamente. Eu estou prestes a fazer 40 anos. Você tem apenas 21. Não tem ideia o quanto um homem da minha idade viveu. Não é justo um velho usar de artimanhas para seduzir alguém da sua idade. Pensar assim seria menosprezar a minha inteligência, Léo. Disse Monique se levantando para pegar suas roupas. Logo se vê que em 40 anos sequer conhece 1/10 da alma de uma mulher. Veja só como exemplo. Na minha idade eu toco os negócios da minha família. Enquanto minha mãe vive um sonho de bonecas, meu irmão fica trancado no quarto cultuando um retrato e meu pai corre pelo mundo fazendo desgraças. Existem pelo menos 300 famílias que dependem aqui, da minha cachola, da minha liderança. Se eu não acordar às 4:30 da manhã, as fazendas não funcionam. 8:30 da manhã já estive em Cruz Verde, na filial, e já estava pegando estrada para Pouso Azul para cuidar da fábrica de laticínios. Eu lido com centenas de homens, Léo. E posso dizer, muitos já tentaram se dar bem por aqui. Eu não sou menina. E, aliás, eu sou mais velha que você. Leocátria sorriu. Deixou-se deitar novamente. Mas Monique o interrompeu. Nada de deitar de novo. Pode levantar. Eu tenho que voltar para casa. Porque amanhã acordo cedo para tocar a fazenda. Eu vou a Cruz Verde acompanhar uma boiada. E depois vou pegar meu vestido para o casamento. Eu tenho certeza que será a mulher mais linda da cidade. Eu já sou. Capítulo 40. Uma porção de carros subiam os estreitos caminhos da montanha em direção à cidade, debaixo de forte ventania, acompanhada de raios e trovões. Os convidados atravessavam apressados a praça matriz, segurando seus chapéus. As moças cuidavam de não molharem seus vestidos enquanto eram amparadas pelos cavalheiros munidos de guarda-chuvas. Muitos já esperavam dentro da igreja. No salão de espera, os padrinhos conversavam com o noivo, que aguardava ansioso o início da cerimônia. Pierre Perrault sorria, enquanto ajeitava a gravata de Emiliano João. Veja só, um perfeito noivo. São seus olhos, Pierre. Onde está a sua nova companheira de expedição? Questionou sorrindo. Está logo ali, conversando com a sua mãe. É uma moça de sorte, admitiu Emiliano. Seremos todos em breve, continuou Perrault. Olhe só o Gastão, disse Emiliano sorrindo. Falta se molhar todo de timidez. Apontou para o amigo que permanecia ereto, como um soldado ao lado de sua irmã Juliana. O que o amor não faz. E por falar nisso, veja nosso amigo gigante entrando na igreja. Mal passa pela porta. Era Leocátria, trazendo Monique ao seu lado. Parecia muito encabulado, com medo de ser confrontado por todos diante da enorme diferença de idades. Emiliano abraçou fraternalmente o amigo, segurando em seus ombros. Fazem um belo casal.